Hoje nós vamos falar de Mateus, capítulo 13. Capítulo 13 do Evangelho segundo São Mateus. Capítulo de parábolas. Na verdade, nós já temos estudos sobre essas parábolas. É só procurar lá a parábola da semente, do grão de mostarda, do semeador. Está tudo lá no YouTube. Você já dá uma olhada que vocês vão ver esses temas lá. Mas nós estamos aqui diante dessa passagem onde ele nos apresenta algo interessante, porque o que temos é o seguinte: no mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar, e reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco e se sentou. Todo o povo estava em pé na praia, e falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram, e outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e, por não ter raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em boa terra e dava fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Vamos falar até aqui, depois a gente prossegue. Aqui, quando fala naquele mesmo dia, isso está ligado diretamente ao capítulo 12, que remonta ao dia de sábado, né? Em que ele fez todos aqueles sinais e repreendeu os fariseus, saduceus e escribas pelo fato de não compreender o sábado, não entender que de fato o reino de Deus se manifestava na vida de Jesus. Então ele deixa a casa e fica sublinhado aqui a identidade de Jesus, o nome dele. Assentou-se à beira do mar e grandes multidões. Isso aqui pode aludir para um reinado já sendo manifesto, porque ele se assenta e várias pessoas se apresentam diante dele para ouvir a instrução do seu Senhor, a instrução do seu mestre, e muitas pessoas se agregam. Essa questão de sentou-se à beira do mar, isso pode ter uma conotação simples, de simplesmente assentar-se para dialogar, mas também pode ter uma conotação de estar sentado no seu trono com o seu povo. Quem era o povo dele? O povo simples, o povo comum, camponeses, pessoas de baixa renda, pessoas que eram discriminadas, pessoas que estavam num sofrimento total, mas ali agora se apresenta para poder ouvi-lo, e ele entra no barco com a finalidade de ter assim uma maior possibilidade para poder falar e que a sua fala viesse se propagar diante de todos. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Isso aqui ele fala de uma identidade muito fácil, muito simples do camponês que saía para trabalhar. Era a prática deles, era muito comum isso, saiu para semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram, e outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram.
mas outra caiu em terra boa e dava fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30 por um. Se ele está falando aqui de um trabalhador, da pessoa que sai para trabalhar, então aqui ele está mostrando grandes adversidades na vida do semeador, não é? Ele saiu para semear. Então, para o semeador naquela época, para o trabalhador, para o camponês, era muito difícil conseguir o seu sustento. É isso que essa parábola está querendo dizer, entendeu? Era difícil a beça para conseguir o seu sustento. Você vê que ele sai para semear e aí cai na beira do caminho. Essa beira do caminho, aves do céu que come, são adversários do camponês. Isso aqui está mostrando que naquele tempo o camponês era reprimido, oprimido. Ele padecia muito na mão do Império Romano. Toda a história que nós vemos falando aqui, desde o início do livro de Mateus, é opressão romana em cima deles. Opressão romana em cima deles. Então aqui nós temos opressão, mais uma vez, elas vêm e comem. Caiu à beira do caminho, porque ele não estava conseguindo fazer o seu trabalho de uma maneira que tivesse um resultado tranquilo, sem nenhum tipo de problemas. Você vê que mais uma vez ele começa a dizer, e ele diz que caiu em lugares pedregosos. Ela nasceu rapidamente, mas saiu o sol, queimou, porque não tinha terra profunda, ela não conseguia se nutrir, ela não tinha nutrição facilmente, e aí secou-se. Mais uma vez, e outra caiu entre os espinhos, e cresceram e a sufocaram, mas a outra caiu na boa terra e dava fruto. Nota-se que nós temos aqui uma que cai à beira do caminho, uma que cai em lugares pedregosos, outra que cai entre os espinhos e outra numa terra boa. O que dá resultado são só 25% da semeadura. Os outros 75% é sufoco puro e perca total. E perder a semente significa se endividar. Se endividar significa ter a terra arrendada ou penhorada. Se ver vássalo na mão do Império Romano. Era uma condição muito ruim. Lembra que na semana passada eu falei sobre o ano do jubileu, o ano sabático, aquela coisa toda? Esse ano do jubileu foi para interromper esse ciclo vicioso de pobreza, para que a pessoa não ficasse, aquela família não ficasse nesse ciclo, entende? E agora o Império Romano chega, se instala e coloca o sujeito nessa condição. Como é que você sai para trabalhar e você só tem 25% daquilo que tu faz como resposta? Complicado, não é? Muito complicado mesmo. Ele pega e diz assim, outra caiu em uma terra boa, e dava fruto uma a 100, outra a 60, e outro a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Se ele está falando por parábola, gente, ele está usando uma linguagem muito comum e de fato, coisas existentes. O semeador, o camponês. Parábola vem do grego, onde essa expressão quer dizer pôr ao lado, para uma comparação, entendeu? Então ele estava comparando a vida do camponês junto ao Império Romano, e agora ele está falando de uma terra boa. Mas aí ele para assim, só diz: quem tem ouvidos, ouça. Até assim meio que uma incógnita, né? Mas tudo bem, mas o que ele está querendo dizer? Isso a gente já sabe, né? Você vai falar que o pobre está no sufoco, isso a gente já sabe. E isso aqui, para aquela época, não precisava escrever se fosse só isso. Algo tem aqui por trás disso. Ele está querendo falar mais alguma coisa. E chegando-se a ele, os discípulos perguntaram-lhes: por que lhes falas por parábolas? Respondeu-lhes Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Essa palavra mistério, ela quer dizer calar-se, ficar quieto, não dizer nada. Mistério, calar-se. Mas também era uma palavra muito conhecida lá no mundo grego,
Porque todo aquele que se iniciava numa religião, ele passava a conhecer os mistérios daquela religião. Então, quem iniciou, conhecia os mistérios. Então, com essa fala, ele está querendo dizer que aqueles caras iniciaram o seu caminho do seguimento a Jesus Cristo. E a eles é dado conhecer os mistérios desse segmento. Então, era uma fala muito simples falar isso, conhecer os mistérios do reino do céu. Logo aqui, ele dá a entender que os discípulos já iniciaram esse caminho. Aí ele pega e diz assim: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Pois ao que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. Mas o que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Gabriel, vira lá que vai pegar minha garganta. Muito grande, né? Por isso lhes falam por parábolas, porque eles vendo não ouvem, e ouvindo, eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e vendo vereis, e de maneira alguma percebereis, porque o coração desse povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam-lhe os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e os curem. Quando ele fala assim que eles ouvem, veem, e de fato não veem, ouvem, não entendem, ele está querendo dizer que quem não entende que o reino dos céus é manifesto na pessoa de Jesus, esse é de fato esse que não vê, que não ouve, porque quem vê, entende, discerne, segue. Quem vê, ouve e não discerne, ele vê e não vê. Ele ouve, porém não entende. É o que ele está querendo dizer, que o reino de Deus é manifesto na pessoa de Jesus. E eles deveriam estar ouvindo, mas não ouvem. Veem e também estão cegos. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouves, e não ouviram. Ouve, pois, vós a parábola do semeador. A todo o que ouve a parábola do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Agora ele começou a colocar de fato de lado, porque ele tinha simplesmente dito algo que acontecia na vida do trabalhador camponês daquele tempo, que ele passava num sufoco terrível. E ele agora coloca uma comparação lado a lado, e ele pega e diz assim: o semeador saiu para semear, e ele diz que todo que ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Olha só, esse é o que ouve e não entende. Tem ouvido, mas não ouve. Entendeu? Porque Satanás arrebata aquilo que foi semeado. Então, logo, nós temos toda a adversidade, temos toda essa adversidade aqui, que é de praxe, e mais a ação de Satanás ainda, que agora aparece agora a ação de Satanás. Não que ele não apareceria antes, na primeira fala, mas ele não tinha explicado ainda, entendeu? Então ele está colocando lado a lado o trabalho do camponês, árduo, difícil, agora a ação de Satanás juntamente com isso. Ele diz que vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração, deixa o que foi semeado à beira do caminho. Ou seja, Satanás vai lá e tira de ideia, através das suas articulações, através daquilo que ele tem para apresentar, através das suas oferendas, das suas ofertas, através da vida que ele tem para oferecer às pessoas, através de uma série de coisas. Você não vê que quando ele deparou com Jesus,
Ele não chegou para Jesus, olha, usando Bíblia, agora você vê, ele chegou para Jesus e falou assim, se tu és o Filho de Deus, primeiro ele te coloca em xeque, né, para ver se aquilo está valendo mesmo ou se não está, né? Essa pergunta ele podia fazer para a gente claramente, porque a gente entende que somos lavados no sangue do Cordeiro. E quem é lavado no sangue do Cordeiro, a ele é dado o direito de ser feito filho de Deus. Ele podia virar para a gente, se tu és também filho de Deus, isso aqui outro. É claro que com a gente tem a conotação de ter o poder de se tornar, ter sido feito. Jesus não, Jesus veio diretamente como Filho de Deus, ele não precisou se tornar, nós sim. Logo, o que eu estou querendo dizer é que a essência dele, ela difere muito da nossa em alguns aspectos. No que tange divindade, é um deles o principal. Nós não somos divinos, somos velhos mortais. Mas ele chegou para Jesus dizendo, se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Olha só a proposta que ele fala com Jesus. Primeiro ele coloca em xeque, aí Jesus responde ele, olha só, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você vê que Jesus teve que replicar, ele teve que rebater. Porque houve a ação demoníaca. A ação demoníaca foi manifesta, a ação luciferiana. Se Jesus dá atenção, ele transforma a pedra em pão e mata a fome dele. E isso ele faz com qualquer um o tempo todo. Te coloca em xeque, te coloca em comparações, coloca em cash a questão em xeque, a questão de você ser ou não ser remido pelo sangue do Cordeiro, de você poder ou não poder, de você ter ou não ter condições, dele estar ou não estar contigo. Aí começa com essa conversa fiada e cativo mesmo. Ah não, como é que você está e tal. Aí daqui a pouco você paira num pensamento completamente duvidoso. Aí já começa a problemática. Você vê que Jesus não fez nada, não teve atitude de ter que pegar alguma coisa ou fazer, ele simplesmente falou também. E se ele simplesmente fala, ou seja, entenda uma coisa, se ele falou e se livrou do problema da pedra em pão, se ele fala uma besteira, ele também se enrolava só com a fala. Você está entendendo que a nossa fala pode colocar a gente enrolado ou pode também livrar a gente? Porque só com a fala ele tirou de ideia a questão da pedra em pão, não foi? Olha, ele não fez nada, não pegou, não esticou, não puxou, não chamou ninguém. Mas ele simplesmente disse, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso fica muito claro que a gente pode se enrolar com Satanás, entendeu? A gente pode se enrolar com o diabo através de uma conversa que possa nos comprometer. E é por isso que é bom a gente repreende logo. Mas ele insiste, ele pega com Jesus e ele diz, olha, está escrito, Jesus, que aos seus anjos, Deus dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Tudo daquilo. Pula que os anjos vão te segurar. Era o que ele estava falando, pula Jesus. Jesus falou, rapaz, não tentarás o Senhor teu Deus que eu vou pular. Eu sei que os anjos vão me guardar, mas eu pular que está de sacanagem já, né? Como é que eu vou pular? Pô, presta atenção, rapaz. Como é que eu vou tentar Deus? Eu estou aqui em cima, se eu tenho a escada para descer, como é que eu vou pular? Não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás recolheu, porque ele usou a Bíblia agora de uma forma errada. As pessoas fazem muito isso, usam a Bíblia de forma errada, achando que está certo. E a gente tem que saber o que de fato a Bíblia quer dizer. Ele falou, não tentarás o Senhor teu Deus, também está escrito. Ele agora pega e diz assim, tudo isso te darei, ele tenta seduzir Jesus. Olha como é que ele é astuto, é muito perspicaz, porque se ele tenta seduzir Jesus, como é que ele não vai tentar seduzir a gente? Ele tentou seduzir com dinheiro, com grana, com poder, com status, com luxúria, com honrarias, com prazer.
porque ter todas as riquezas do mundo redunda em torno disso. Então a ação demoníaca de recolher a palavra é isso. Você vê que ele apresentou essa tentação a Jesus. Ele apresenta dessa forma. Então essa ação demoníaca é uma ação devastadora, não é uma ação simples. A ação luciferiana é uma ação que pode jogar o cara no osso do caroço, lá no poço do abismo. Que se ele transforma pedra em pão, ele já dançou. Se ele pula porque está escrito, acabou com tudo. Se ele se rende, e olha que a Bíblia, ela tem uma linguagem muito rebuscada. Mas você sabe o que ele estava querendo dizer com Jesus? Ele falou, tudo isso eu te darei. O que ele falou depois disso? Tudo isso eu te darei? Se prostrar e me adorar. Você sabe o que é se prostrar? Na linguagem satânica, é porque o cara que escreveu não estava inspirado pelo diabo. Se está inspirado pelo diabo, se ele escreve a mesma passagem inspirado pelo diabo, você sabe o que ele ia escrever? Tudo isso te darei, Jesus, tu ficar de quatro para mim. É isso. Prostrado é ajoelhar e botar outra mão no chão. Porque a Bíblia tem uma linguagem rebuscada, uma linguagem boa. Mas Satanás estava falando, fica de quatro para mim, Jesus. É o que ele faz com todo mundo aí que vai atrás de riqueza, de bens materiais, de status, de poder. Está de quatro para o diabo há muito tempo, entendeu? Está de quatro para ele aí há anos, a vida inteira, se perdendo. E às vezes nem sabe por conta de riquezas aqui e acolá. Então a ação luciferiana é uma ação devastadora. Ela arrebata a palavra. Gente, olha só. O que é que pode fazer com que o ser humano hoje, após morte e ressurreição de Jesus e ele ter subido ao céu, após isso, o que é que mantém o ser humano de pé nessa vida? O que vocês acham que você pode encontrar que te mantém de pé nessa vida? Eu digo espiritualmente. Só a palavra de Deus, não tem mais nada. Não existe mais nada que te possa colocar de pé. Até para você ter contato com Jesus é através da palavra, com o Espírito Santo é através da palavra, com o Pai é através da palavra. Liberar a palavra. Não é isso que eu estou falando, não. Estou falando dessa escritura. Estou falando de Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio até Apocalipse. Entendeu? Não tem nada nessa vida que você possa procurar, que você encontre, que te mantenha de pé espiritualmente. Você não vai achar. Você não vai achar. Você só encontra nas Sagradas Escrituras. Por que está ali? E ele veio e arrebatou o quê? A palavra. Oi? Isso. Se ele tirar a palavra, já era. Não tem ser humano que fique de pé sem palavra de Deus. Fica sem base, fica sem nada. Justamente, você lembra como é que Jesus falou que o discípulo fica limpo? Quem é que lembra? Ele falou assim, vós sois limpos pela palavra. Não tem maneira de se limpar, se purificar. É só pela palavra. A vida espiritual daquele que quer servir a Deus gira em torno dessa escritura. Se não tiver essa escritura, não há relação com o divino. Sua relação com o Jesus, com o Salvador, com o Libertador é dada por aqui. É aqui que está a orientação de relacionamento com Ele. Como se comportar, o que fazer, o que buscar, quando orar, por que orar, buscar o Espírito Santo, está tudo aqui. Você pode ir para o monte, você pode orar, você pode ir na revelação, não sei das quantas, você vai onde você quiser, de pé tu não fica sem Bíblia, amigo. Pode ir caçar o que for. Eu vou lá na oração que tem poder, vai, pode ir. Eu vou lá no monte, não sei não, vai, pode ir. Eu vou no culto cultuado, não sei o que lá, vai. Se não tiver Bíblia, tudo isso é vão. Isso não serve para nada. Sem Bíblia, amigo, é perca de tempo. E aí agora, deixa eu te falar um negócio, começaram a relativizar a Bíblia. Isso é luciferiano. Começaram a trocar a Bíblia por esses itens que eu acabei de falar agora, pela oração, pelo poder, pelo roda, pelo recado, pelo monte, pelo ensino, pelos cultos, por uma série de situações. Nota-se que a pregação de Bíblia
Bíblia nos cultos estão escassas. Você pode ver que a pregação de Escritura, a pessoa parar ali para falar a Escritura, se o camarada ficar falando muito de Bíblia, você sabe o que estão dizendo dele? Não tem unção nenhuma lá, tá vendo? Não tem unção nenhuma, fiquei falando de Bíblia a vida toda. Não falo mistério, não entrego um recado. É assim que está desse jeito. Falar de Bíblia agora virou até vergonha. Quem está falando de Bíblia não tem unção, não tem Deus, está com a visão errada. Agora é prosperar, irmão. Agora é outra coisa, irmão. Que Bíblia? Calma aí, você está enganado. Pode ver que relativizaram as Escrituras. A Escritura agora é relativo, indiferente. Falar da Bíblia ou não é indiferente. A galera lê um versículo só de onda, o cara vai lá para frente pregar e lê a passagem de onda. Você pode ver que ele lê e não fala nada sobre ela. Sai falando um montão de coisa, ele está lendo de onda, virou coisa mundana, virou uma onda, entendeu? Não tem mais a seriedade de pegar, de explicar e tal. Gente, Jesus estava aqui, ele estava querendo dizer, Jesus estava preocupado, Jesus estava procurando fazer o melhor para a gente. Não tem mais isso, não tem esse negócio. Não tem não, virou até peça teatral. Quem traz assim uma pregação mais bonita, nota-se que não tem nada a ver com a Bíblia. Ele monta um negócio lá que vai dar uma vitória no final. Pode ver que as pregações são assim. Monta um negócio que sai falando que vai dar uma vitória no final. E olha o que ele está falando aqui. Gente, isso aqui é palavra de vitória, de prosperidade. O que é isso aqui? Ele está chamando a atenção. Olha, a palavra foi semeada, caiu na beira do caminho, Satanás pegou. Entendeu? Satanás pegou. Ele está querendo dizer, a palavra foi semeada na tua vida. Fica ligado que Satanás está querendo tomar de você a palavra. Ele está ali, ó, te conduzindo na rede, ó. Fica ligado, não dá mole. É isso que ele está falando pra gente. Aí o povo está atrás de um montão de coisa que não está nem. Entendeu? Aí ele agora prossegue dizendo: e o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Está vendo? Esse logo recebeu com alegria, ficou entusiasmado com a palavra, né? Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e sobrevindo a angústia e a perseguição por causa de quê? Da palavra. Mais uma vez, logo se escandaliza. Ô Gabriel, desliga ele um pouquinho, daqui a pouco liga de novo, porque isso não tem como baixar, ela já está espirrando. Eu sou alérgica. Não precisa desligar com minha calça. Não, mas traz contigo. Então, olha só, gente, tem aqui, ele logo se escandaliza porque sobrevindo a angústia, a perseguição por causa da palavra. Olha só, gente, o que ele disse que a palavra traz? Não que a palavra vai angustiar a sua alma, mas vai ser angústia por conta da perseguição daquele império maluco que perseguia quem estava querendo seguir a Deus. E hoje não é diferente não, amigo. Se você for ficar na palavra, tem gente que vai ficar, rapaz, você não tem que ir na palavra assim como é. Tem coisa que você tem que ir mais devagar, porque cuidado para você isso. E começa a gente te fazer alerta quanto à Bíblia. Agora você vê. A letra mata. A letra mata, cuidado, não vai com muita sede ao pote. Você está indo para a Bíblia e a pessoa está mandando você ter cuidado com a Bíblia. Como é isso? Ter cuidado com a Bíblia? Entendeu? Cuidado com isso, cuidado com aquilo, porque se você entrar numa de seguir o que tem nas Escrituras, você vai sofrer, mas vai sofrer mesmo, entendeu? Tudo fechado também é horrível, Gabriel. Dá um clique de novo. Pode dar um clique. Se foi não, Márcio. Se você for seguir as Escrituras, você sofre. Acompanhe, eu falo muito disso, acompanhe as outras aulas, até a própria parábola do semeador, que eu explico a parábola intrinsecamente, para explicar ela mesmo, você vê o significado de tudo isso, e quem quer seguir a palavra de Deus vai padecer na mão do escriba, do sacerdote, do levita, vai padecer na mão de muita gente. E aí vem o escândalo por causa da palavra,
por conta dessa perseguição toda, por conta dessa problemática, e ele se escandaliza e vai embora. Por quê? Porque ele vai preferir ficar com a religião, entendeu? Da religião ele não vai se escandalizar, a religião não se enquadra nos moldes, a religião bota o cabresto dele, a palavra ela te liberta, e aí o sujeito não consegue ser livre, ele precisa de alguém mandando nele, entendeu? Ele precisa estar submetido a alguma ideologia humana, ele não consegue estar debaixo da direção de Deus, ao passo que ele começa a tentar substituir a validade da liberdade pelo culto religioso, pela subida no monte, mas se for pela palavra ele não quer, porque a palavra manda ele deixar de ser sem vergonha, e aí ele não tem que bater continência para ninguém, porque se ele bater continência na religião tal, ele bate continência lá para o pastor valida ele, aí ele se sente bem, só que a palavra manda ele bater continência para Deus, então ele tem que deixar de ser sem vergonha em qualquer lugar, só que ele quer se mostrar para alguém, aí ele não consegue. Sim, Gabriel? Quando ele tem a mulher, a gente bota a questão que tem comunhão. Ele tem a mulher interessante, tem comunhão lá. Aí falam isso também, diz que tem que estar em comunhão, como se a comunhão fosse você estar em algum templo, em algum lugar. A comunhão, se você vive com Deus, se você tem uma vida para Deus, você está em comunhão em todo tempo, em qualquer lugar, e você vai ter uma vida digna em qualquer parte da terra que você estiver. E aí você todo dia vai bater continência para Deus, meu irmão. Só que nem para ele você precisa bater continência, porque ele te deixa livre. Se você quiser fazer bobagem, o problema é seu. Se você quiser fazer a coisa certa, o problema também é seu. Ele te ajuda a fazer a coisa certa, mas ele te deixa livre. E aí essa questão de vida de santidade, vida de quem anda no caminho, é uma vida de quem é certo, de quem reverencia o Deus, de quem quer andar no bom caminho e não precisa se mostrar para ninguém, não precisa ser validado que ninguém carimbe. Entendeu? Ele tem que ter uma vida decente e digna de quem milita no reino dos céus. Quem vive no reino dos céus é honesto, é digno, é decente, é guerreiro, é trabalhador, é homem de Deus, é mulher de Deus. Independentemente de estar ou de não estar na religião. Entendeu? Agora a turma que ir lá vai lidar com fulano, com cicrano e pronto. Mas ele é só bonzinho ali. Só presta ali. Mas as pessoas se sentem bem com isso porque ela precisa que alguém diga: nossa, aqui está fulano, aqui está, se senta aqui conosco. As pessoas gostam disso, entendeu? O status, essa coisa toda, ele não consegue estar livre dessas coisas. Aí ele pega e diz: o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução da riqueza sufocam o quê? A palavra, e ela fica infrutífera. Gente, nota-se que aqui está tudo em torno da palavra. A palavra que foi semeada. Agora vê qual é o problema de quem ouve a palavra e recebe a palavra, o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra. Ele deu ouvido à palavra, ele recebeu a palavra dele. Só que os cuidados desse mundo, gente, e a sedução das riquezas. Para pensar comigo, isso não é controvérsia com a pregação evangélica de hoje. A pregação evangélica de hoje está pregando a palavra ou a riqueza? A pregação evangélica está pregando a riqueza. Só que aqui na Bíblia diz que a riqueza se opõe à palavra. Mas a turma está em busca da riqueza, vou prosperar, vou conquistar, Deus vai me dar isso, vai me dar aquilo, vai abrir porta disso, vai abrir porta daquilo outro. Aqui não tem nada disso. Aqui está dizendo que as coisas desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra que está no coraçãozinho da pessoa. A palavra que diz para ele não ficar com aquilo que não é dele. A palavra que diz para ele ser honesto, devolver. A palavra que diz para ele perdoar. A palavra, gente, não tem nada de mirabolante, nem de muita mágica. Gabriel, dá um clique. Nem de muita mágica. Não tem muita coisa assim maravilhosa, que
que coisa e tal. Dá uma olhada no que diz a palavra. A palavra diz para amar o próximo. A palavra diz para respeitar pai e mãe. A palavra diz para não seduzir ninguém com nada, não tentar ninguém. A palavra diz para a gente não desejar a mulher do próximo, nem a casa do próximo, nem a fazenda do próximo. A palavra diz para a gente não acusar ninguém. A palavra diz para a gente não botar ninguém na cadeira do réu e condená-lo. A palavra diz para a gente ajudar, diz para a gente visitar o doente, o enfermo, o preso, dar roupa para quem não tem, comida para quem não tem. Pense comigo, tem muita coisa difícil de entender na palavra? Não tem não. A palavra diz isso. Só que a sedução da riqueza, é normal, é comum você ver um rico. Não estou dizendo que um rico não possa, gente, porque a palavra ela não generaliza isso. Mas é comum, se você já visitou o presídio, você ver um rico ir lá visitar preso que ele não conhece. É comum você ver rico no hospital visitando doente, seja lá quem for. É comum você ver um rico distribuir sopa para faminto pela rua? Não é comum. Eu sei que tem muitos ricos que têm as suas instituições grandes, poderosas, que ajudam gente a beça, que faz coisa a beça. Experimenta abrir a janela para ver se fica legal. E essa porta aqui também. Você vai ver isso, mas o que é mais comum são pessoas simples, de poder aquisitivo não muito elevado. São essas pessoas que ficam em torno daquilo que a Bíblia diz, entendeu? São essas pessoas que estão sempre ali, se apresentam e tal. Mais uma vez eu quero, desculpa a redundância, dizer que o rico, ele pode fazer tudo isso também, entendeu? Mas a sedução da riqueza te envolve com tanta coisa que não deixa você se preocupar com essas pequenas coisas. As pessoas que têm muito dinheiro, ele quase não tem nem tempo para a família dele, para estar com os filhos. A mulher rica, no comum, ela tem uma babá que é a verdadeira mãe das crianças. E aí tem a babá folguista, porque no sábado e no domingo ela deveria ficar com a criança. Ela tem almoço aqui, agenda colar, no jantar não sei aonde, e reunião disso, daquilo, a babá folguista fica ali. Só pega a criança, ai que linda, né mamãe, que lindinho, bota lá e ó. Entendeu? Então a sedução das riquezas, ela sufoca a palavra que manda você perdoar. O rico não quer perdoar, ele quer ganhar o dinheiro. Entendeu? Que manda você estender as mãos, ele não quer estender as mãos, ele quer travar. A avareza, tanto no rico quanto no pobre, faz isso. Começa a trazer sentimento faccioso. Sentimento faccioso é uma coisa que Paulo repreendeu, para não haver entre vós sentimento faccioso, nem emulações, nem dissimulações, para que não houvesse invejas, intrigas, porfias. Paulo falou muito sobre isso. É um camarada que toca muito nesses assuntos, nessas coisas. O Paulo está sempre ali admoestando, falando sobre isso. Então, a sedução da riqueza faz isso. Por que eu vou andar atrás da riqueza? É melhor que eu ande atrás da palavra. Se eu ficar rico por algum motivo, mas eu estou buscando a palavra vai me sustentar. Vai me sustentar, porque nota-se que o outro aqui não tinha raiz em si mesma. E ele veio angústia, perseguição por causa da palavra, ele se escandalizou. Agora esse é o que ouve a palavra e nota-se que dá-se a entender que ele tem até alguma raiz. Por que ele tem alguma raiz? Porque a sedução da riqueza sufocou a palavra, porque é a palavra que te dá raiz, aquele outro já não tinha. A palavra que te dá raiz, o sujeito conhece isso, conhece aquilo, mas daqui a pouco ele se deixa seduzir. Ele conheceu a palavra, mas agora ele quer um ministério para ele. Ele conheceu a palavra, mas agora ele quer tirar o próprio dinheiro do evangelho. Aí vem com aquela história de que o trabalhador é digno do seu salário. Então vou montar aqui um ciclo vicioso que mantém a mim, mas uma corriola. O sujeito está atrás de montar um negócio
evangélico atrás de ganhar dinheiro. Ele não está querendo pregar o evangelho, e se Deus abençoar, abençoou, mas ele está atrás de montar alguma coisa para que dali tire grana. Então hoje, gente, ir atrás da teologia da prosperidade, segundo a Bíblia, é laço do passarinheiro, porque a riqueza sufoca. Então você não tem que ir atrás de sedução de riqueza, você tem que ir atrás da palavra que procede da boca de Deus. Foi o que Jesus falou. Usa também para eles falam que se Deus é rico, por que eu vou desligar o pão? É só que ele não está entendendo a riqueza de Deus. A riqueza de Deus não é prata nem ouro. Gabriel, eu vou tentar de outra forma, fechar essa aqui e deixar a janela aberta com ele ligado. Liga lá. Deixa a janela aberta, que vai embora, vai ficar fresco e o excesso vai embora. Então, gente, aí a palavra está nele, mas ela se tornou infrutífera. Pode isso, gente? O sujeito tem a palavra, mas a palavra é infrutífera. Pode. É a Bíblia que diz. A palavra está nele, mas se tornou infrutífera. Agora você vê que coisa, gente, parece até, se a gente não lê a Bíblia, a gente não entende que a palavra pode se tornar infrutífera na vida de alguém, mas é isso mesmo. Ele está seduzido pela riqueza, que a palavra não gera fruto nenhum, não tem espaço para gerar alguma coisa. Perdão, o seu depósito fechado? Sim. Então tá legal, coloca a voz, tá? Tá. O nome do senhor? Joel, deixa eu pastor Joel. Pastor, tá Joel. Desculpe, eu não sabia. Nada. Você vê, a palavra não tem espaço para o cara, porque está nele, mas ele não deixa ela mover a vida dele, não deixa ela fazer parte da vida dele, não deixa ela organizar, orientar e trazer, digamos assim, os frutos que nela consistem. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto. Por que dá fruto? Porque entendeu que o reino dos céus não é aquilo que você acabou de falar que as pessoas dizem. Entendeu? Porque meu pai é rico, meu Deus é rico, eu também sou. O reino dos céus não é isso. O reino dos céus é manifesto em Jesus. Porque se ele for atrás de riqueza, não vai dar fruto, já diz a explicação anterior. Dá fruto por quê? Porque ele deixou-se ser seduzido pela riqueza. Dá fruto por quê? Porque nele está a palavra e ele tem raiz, ele não se escandalizou. E ele não deu ideia para Satanás arrebatar a palavra. Então nós temos vários passos aqui, é não deixar Satanás tirar a palavra do nosso coração, é deixar ela fazer raiz em nós, porque senão seca, vai embora e acabou. É deixar ela estar em nós e ser frutífera, não deixando os cuidados dessa vida, e nem muito menos a riqueza, sufocar a palavra que está em nós, aí ela vai dar fruto. Está vendo que a última explicação tem tudo a ver com as três anteriores? E a palavra tem muito água. Oi? Água. A palavra tem explicação água. Tem sim. Mas agora não. Agora aqui é isso aqui, diretamente isso. Qual é a lição que está aqui? É não deixar Satanás com as ideias dele, com as balandragens dele, com as astutas ciladas, entendeu? Porque no meio evangélico, cilada do diabo e laço é uma mulher na vida do cara, entendeu? Não é ser seduzido pela riqueza, não é mandar ficar de quatro por causa disso ou daquilo, não é tentar a Deus, a Bíblia está escrito isso, mas faz aquilo, não é, na linguagem evangélica é só isso. Mas na linguagem bíblica, não dar ouvido a Satanás, não deixar ele te pegar, é isso também. E também é não fazer nada ao seu próprio benefício. Como eu falei na semana passada, transformar a pedra em pão ao seu favor. Você tem que fazer alguma coisa que traga favor às outras pessoas. Então você fazer algo ao seu próprio benefício, seu próprio ego, altruísmo, egoísmo, seu próprio nariz, isso é ouvir o diabo. Está entendendo isso, irmão?
Isso é ouvir Satanás. Transforma a pedra em pão. Quem é que ia se beneficiar com essa pedra em pão? Só Jesus que estava com fome, mais ninguém. Ia criar uma confusão danada. Ele pegou, rapaz, nem só de pão vive o homem, por causa da palavra que procede da boca de Deus. Deixar Satanás roubar a palavra quer dizer você não tentar o Senhor teu Deus. Entendeu? O cara está com câncer, está enfermo, o cara está idético, está enfermo. Ou de repente ele só foi lá no consultório e está com uma infecção. Eu prescrevi amoxicilina, anti-inflamatório e um analgésico para ele eliminar a dor dele. Fiz antibiótico terapia, fiz o tratamento anti-inflamatório. Ele diz: não, Deus está na minha vida, não preciso de remédio. Então tá, Deus instituiu a medicina, que Deus é maluco, Deus errou quando ele fez isso, ele não sabia o que fazer, aí fez essa bobagem. Se toda autoridade é constituída por Deus, como é que Deus agora vai ficar conflitando com Deus? Olha só que imbecilidade. Não vai tomar a medicação, não vai ficar bom, é isso. A infecção vai aumentar, vai dar infecção generalizada, vai morrer. Pronto. Não vai acontecer muita coisa não, vai morrer. Está canceroso, não quer fazer radioterapia, não quer fazer quimioterapia, não quer fazer xerese do tumor. Vai acontecer o quê? Não vai acontecer muita coisa não, vai morrer. Está idético, não quer tomar um coquetel, também não vai acontecer muita coisa, vai morrer. O que ele está fazendo? Está tentando ser o teu Deus. Isso é deixar Satanás te dominar, te levar, entendeu? Eu estou com infecção, não tomo remédio, irmão. Tomo remédio, que Deus é poderoso. Tentando Deus, botando Deus em xeque, tipo, aí tu não me curou, tu não tem poder. Olha só que coisa maluca, gente. Leviana ainda. Vocês estão entendendo isso? Aí a gente fica num foco evangélico que ensinaram pra gente e não entende quem está dando lugar ao diabo quando a gente vai no médico e prescreve a medicação e a gente não quer tomar. Mas tem pessoas assim. Está endiabrado. Segundo a Bíblia, está tentando a Deus. Para que Deus colocou médico? Para que Deus colocou o médico? Entendeu? Deus vai me curar. Se fosse te curar, amigo, já tinha te curado. Enquanto não cura, toma um remédio até ele te curar. Vai lá, porque você está com esse problema. O problema está aqui e é visível. Já foi diagnosticado. Ainda tem gente que já fala que ele não aceita ficar com ele. Eu não aceito. Isso aí está mais endemoniado ainda, porque quem não pode, quem poderia dizer isso seria Deus. Porque não tem como Deus ficar doente. Diz na palavra dele, que eu não me lembro agora onde está escrito, o que é para ele fazer, ele vai fazer. Agora, o que é para o homem fazer, o homem vai ter que fazer. Sim, de fato. Agora nós estamos sujeitos a ficarem doentes porque nós temos uma estrutura fisiológica. A minha máquina pode falhar, eu posso sofrer um ataque cardíaco, minha pressão pode baixar, posso ficar gripado. É uma estrutura física. Isso tem uma fisiologia, então as coisas podem acontecer, eu posso ficar enfermo. Qualquer ser humano. O ser humano que diz eu não posso ficar doente, ele está se comparando a Deus, entendeu? Ele está se sentindo o próprio Deus, ele está tomando o lugar de Deus. E quem quer tomar o lugar de Deus? É luciferiano isso. Tem coisa diabólica que o sujeito nem sabe, mas ele está tão demoniado que não percebe. Aí se acha até Deus mesmo, como Satanás se acha. Você não vê por aí que Satanás se acha Deus? Ele quer ser chamado como Deus? E esse sentimento domina os seres humanos. Ele nem sabe que ele está se sentindo como Deus, ele está se achando Deus. Esse tempo do Éden lá, se Deus está uma coisa sábia, Esse seja o tempo do Éden. Deus está numa coisa. É isso aí mesmo. Então, essa parábola quer dizer tudo isso, gente. Não tentar o Senhor teu Deus e também não deixar ser seduzido pelo diabo, porque o diabo vai chegar e vai te apresentar: vou te dar isso, vou te colocar nessa cadeira, você vai ganhar tanto, o seu salário vai ser tanto, você vai ter isso, vai ter acesso às pessoas, no lugar que você vai frequentar, você vai aparecer na mídia, o seu nome é isso, o seu nome é aquilo. Aí o cara fica de quarto com o diabo, faz o que o diabo quer, esquece tudo da vida dele. Isso tem tudo a ver com a parábola aqui que nós estamos vendo.
Todas as três anteriores, elas só vêm trazendo conotações que diferem um pouco da outra, mas uma está entrelaçada junto com a outra. Não está separado, não. Não tem um ponto que separe uma comparação da outra. É o arrebatamento da palavra da vida do ser, é a palavra que não foi germinada e foi introjetada para dentro do ser de maneira que ele trouxesse uma raiz. Olha só, é a palavra que foi roubada, é a mesma que não deu raiz. É o sujeito que tem a palavra e deixou-se seduzir, ficou igual um babaca ali, ó, ali atrás de Satanás, igual um besta leve atrás do diabo. Só que o mundo evangélico fala que o laço do diabo é somente aquilo que eu te falei, a mulher assim, assim, atolada, e não fala essas coisas. Entende? Aí agora, quem é que vai dar fruto? É quem rejeita todas essas coisas. Isso é uma boa terra, dá fruto. E se você der fruto, meu irmão, um vai produzir 100, é verdade. Outro vai produzir 60 e outro 30. Nota-se que se você rejeitar todas essas coisas, o que produz o fruto, o que é? A palavra. Tem gente que fica falando, olha o meu fruto, olha só que diabrado, está endemoniado também. Olha o meu fruto. Gente, aqui está dizendo fruto de alguém. Quem é que dá o fruto aqui nesse alguém? É só a gente parar. Sem a palavra, dá para ele dar algum fruto? O que a passagem anterior disse? Que se tornou infrutífera. O que ficou infrutífera? Foi ele? Foi a palavra que ficou infrutífera, porque a riqueza seduziu ele e dominou ele. Está vendo? A palavra que ficou infrutífera. Então, se eu dou algum fruto, não sou eu que dou fruto, é a palavra que produz fruto em mim. Eu não tenho mérito, é a palavra por si só, entendeu? Se há alguma transformação, foi o quê? Se houve alguma benfeitoria para outras pessoas, foi o quê? Se houve alguma compreensão do reino dos céus, foi o quê? Se houve discernimento de Deus, foi o quê? Se houve amor, foi o quê? Tudo foi a palavra. Isso que ele fala que a mas aí o sujeito acha que o fruto é dele. Olha o meu fruto, tem isso, o fruto aqui, Pode ser diabo, gente. Isso é diabo. Porque Jesus é humilde, manso e humilde de coração, nunca procurou se aparecer. Aí vem eu quero aparecer. Não, eu, irmão, olha só, irmão, eu sou um homem, sabe, aqui, né? Eu vou lá, eu vou aqui, eu falo, eu digo, eu isso, eu aquilo. Rapaz, já subiu Deus, palavra, Jesus, apareceu só o diabo e ele agora. Não associar mais, depois de entrar na cerveja, que vai comer, aí Deus fazendo nada, nascer, crescer. Tem toda a ligação, é isso mesmo, Gabriel. É porque tem a outra parábola da semente, que ele semeia e a semente dá fruto por si só. Essa parábola da semente está lá em Marcos. Aí eu também falo da parábola da semente também na passagem, porque elas têm tudo a ver uma com a outra. E Marcos até coloca elas juntas, essa parábola da semente. Então, lá na parábola da semente, como aqui, o que aparece frutificando é a palavra, gente. Sem palavra não tem fruto, está muito claro. Lembra que eu comecei, qual foi minha fala, gente? O que é que pode se encontrar na terra que faz com que o sujeito fique de pé espiritualmente? A palavra. Sem palavra pode ir orar, pode jejuar, pode ir no monte, pode ir no culto, sei lá da onde, na oração pela banda, pode ir aonde quiser. Vai aonde quiser, sem palavra não dá. Com a palavra você vive reino dos céus, e a palavra é que alimenta o ser humano. É a palavra, meu velho, que vai falar contigo. E assim, gente, de uma forma bem grosseira, se você tiver numa adversidade tamanha, que talvez você não esteja entendendo nada, Deus te dá o livramento pela palavra que está em você. Mesmo que você não entenda nada do que está rolando ali,
Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Deus te dá um livramento sem você saber. Porque você está ali lendo Bíblia, porque você está procurando Deus, porque você está amando Deus através da palavra. Porque só a palavra que te faz você amar Ele, entendeu? Porque onde você vai ouvir falar dele? Só através de Bíblia. E aí Ele te dá livramento que você nem sabe. Agora a palavra também te coloca cara a cara. O cara chega lá na situação, te dá um dinheiro. Você sabe que o dinheiro é ilícito. A palavra diz, cara, não pega. Aí você vai analisar a tua vida. Você vai analisar se Jesus tivesse que ele ia pegar ou não ia pegar. Você sabe que a palavra fala para você não pegar. Se você pegar, foi a tua escolha. Mas você sabe que a palavra diz, olha, meu filho, não é teu. Pega não, não é teu. Ninguém te deu, se tiver te dado. Se o cara chegasse aqui é para você, né? Pode levar. O cara está te dando, é dele, né? É legal dele, não é nada ilícito, ele está te dando, pode levar. Mas não é teu. Não é teu significa, você sabe o quê? Não é teu. É isso mesmo que significa. Mas as pessoas não querem saber disso. Isso que a gente vê, a nossa política é perdida. Nós vimos aí a nossa polícia envolvida com uma série de coisas. E todas as polícias, tanto federais quanto civis e militares. A gente vê e não vamos falar só da polícia nem da política, a gente vê a perdição da humanidade, porque a malandra, todo mundo é malandro, todo mundo dá um jeitinho, sabe quem pode trazer mais barato para mim, não? Não sei que você nunca viu isso na curva, na esquina aí. Porque a gente também gosta muito de falar do político e do policial. Mas você chega ali, o cara também quer uma paradinha, o carro dele bateu, não arruma uma porta por aí mais fácil para mim, não? Onde arrumou porta mais fácil? Tu não arruma os pneus aí? Onde arrumou o pneu? Nem tudo é roubado também, né, gente? Mas a maioria é desse negócio de arrumar uma peça aqui, outra ali, arrumar arranque de carro, banco, algum carro foi desmontado. É claro que tem uns que compram da seguradora para desmontar, mas isso é raro aqui no Rio de Janeiro. Todo mundo sabe que o Rio de Janeiro aqui é desse jeito mesmo. Todo mundo é malandro, quer um negocinho aqui, o outro bota a net de gato em casa, um gato Velox e assim vai. O outro bota a roupa de leão para dar a volta na passagem. Ao invés de chegar para o camarada, eu me arrumo o dinheiro da passagem, né, velho? Eu estou quebrado. Mas é aquilo é enganação também. Aí está rodeando. A terra está rodeada de malandro, não tem um otário mais. Todo mundo que está aí fora está todo mundo esperto. Entendeu? Só que quem conhece Bíblia sabe que não pode. Pô, cara, eu tô com esse materialzinho aqui mais barato, não quero, não posso, desculpa. Sabe o que você tem que fazer com as coisas caras que trazem? Eu compro material para o meu consultório. Aparece, gente, eu tô com esse aqui mais barato. Aí eu, qual é a origem? Não, é que eu consegui. Então, meu irmão, vamos mais aqui, não, vai embora. Some daqui, porque uma hora você pode ser seduzido, entendeu? Qual é a origem? Compra na loja, compra com o vendedor da loja, paga o preço, meu velho. Mas vive decente. Tenha uma vida que você possa dar de cabeça em pé, de maneira que a polícia possa entrar na sua casa e ver tudo e sair dali da maneira que ela entrou, sem te levar, sem levar nada, sendo sabedor que tudo ali foi conquistado com o seu dinheiro, tudo que está ali é decente, é legal, não tem nada ilegal nem ilícito. Entende? As coisas ilícitas não procedem de Deus. A Bíblia diz que tudo é lícito, mas até coisa lícita em alguns casos não convém. Entendeu? Até coisa lícita em alguns casos não convém. Quanto mais o ilícito. A gente sabe que o negócio não é pra gente. A gente sabe que aquilo ali não dá. A gente sabe que é só a palavra que vai falar isso pra gente. Hoje o homem é fiel à mulher dele não é porque ele ama, não. É porque é por causa da Bíblia, é por causa de Deus. Porque ele está afim do céu, porque se ele esquecer céu, ele vai esquecer tudo também, entendeu? Se o cara fica numa boa, se a mulher fica numa boa, é por causa de Deus, cara. Não vamos ser hipócritas e ficar de conversa fiada, porque a gente ama Deus e a gente quer estar com Deus. Entendeu? Se a gente paga os impostos, a gente não está dando volta a ninguém, tem muita gente boa aí que segue essa vida assim mesmo. Mas hoje, se a gente não deixa botar um gato, porque o cara ali do lado, talvez na minha casa tinha, mas eu tirei porque hoje eu não quero mais. Entendeu? Porque é roubo de energia. Estou falando de coisa simples, mas tem muita coisa aí que a gente faz que não deve ser feito. Entendeu? O cara chegou, não estou com esse relógio aqui mais barato, faz isso não, deixa o relógio dele para lá.
Entendeu? Então esse negócio aqui que. É tanta besteira que não muda a nossa vida, mas suja a gente, que a gente tem que atentar para isso. Aí ele propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo, mas quando os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram: Senhor, nota-se que esse Senhor aqui está com letra maiúscula. Não semeaste no teu campo boa semente? De onde, pois, vem o joio? Respondeu-lhes: algum inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei no seu celeiro. Gente, olha só, ele não está falando de reino dos céus. Ele não está falando assemelhando a vida do camponês, do trabalhador, com o reino dos céus, com palavra, com retirar a palavra. Agora ele está falando de joio e trigo. Joio e trigo, ele pega e diz assim: olha, ele semeou uma semente, mas veio um inimigo e semeou à noite uma semente ruim e nasceu o joio. A gente, quando vê o joio, a gente quer arrancar, igual esses caras aqui, você sabia? Quando ele fala de trigo e joio crescendo junto, ele está falando de dois reinos paralelos que andam juntos: o reino dos céus e o reino das trevas. A gente anda junto aí, por aí para todo lado. Não tem como acabar com isso, não. A gente não vive aí: até quando isso vai? Não, a gente vai melhorar o mundo, a gente vai mudar, não sei o que, vai mudar nada, vai não. Não entra nessa bobagem. Aqui a Bíblia diz que vai ter trigo e joio. Ou a Bíblia é mentirosa, então? Agora tu venceu a Bíblia, você conseguiu botar só trigo na terra. Está vendo que é loucura? Eu não estou aqui desestimulando ninguém de prosseguir a pregar, você tem que prosseguir. Mas o sistema está estabelecido. O mal e o bem vão estar aí sempre, andando lado a lado. É isso que eu estou querendo dizer. Anunciar o bem é nosso dever, mas não pensa que você vai mudar o mundo, que não vai. Terão sempre aqueles que preferem o mal do que o bem. Tem uns que, por displicência, por negligência, por indiferença com as escrituras, vão viver o mal. Mas está aí o mal e o bem. E se estiverem andando junto, como aqui mostra, no mesmo terreno, ocupando o mesmo espaço físico, não está ocupando o mesmo espaço físico? Se você tentar arrancar porque você julga que aquele é joio, não faça isso, porque você não tem direito. Aqui não é dado direito a trigo nenhum. A trigo nenhum. Arrancar joio. Trigo não tem direito de arrancar joio. Nem quem plantou o trigo tem direito. Você viu aqui? Senhor, quer que a gente arranque? Não. Porque senão tu pode arrancar o joio. Você não tem habilidade para isso. Deixa o ceifeiro. Gente, em lugar nenhum ceifeiro é ser humano. Os anjos, os ceifeiros são seres espirituais e não nós. Aí a gente quer julgar, quer dizer: é joio, tira do nosso meio, não presta não. Não pode. Você não tem esse direito. Senão você vai acabar arrancando o trigo, porque, olha só, por que ele está dizendo isso? É joio, arranca. Não, cuidado para não arrancar o trigo junto, porque talvez você discerniu errado. É joio segundo a tua visão, porque tu que é joio. Entendeu? É joio segundo a tua visão, foi lá arrancar a trigo. A visão tua está errada. Ele fez o julgamento. Fez o julgamento, a visão é de Deus é quem sabe. Porque eu olho o cara, olho o cabelo do cara, olho a roupa do cara, olho a veste do cara, vi o cara na praia de sunga de praia, comecei a dizer que o cara é joio, olha só que palhaçada. Deixa o cara tomar um banho dele lá de sunga de praia, meu irmão. Ué, agora o cara é joio porque tomou banho de sunga de praia. Isso aí agora sujou a alma do ser. Como é que é isso?
sujou a alma do seco, que ele estava lá de sunga de praia, tranquilo, no arcoador, tomando aquele pãezinho gostoso, numa boa, viu o joio. Agora você vê, eu vou arrancar daqui. Se seus olhos forem bons, o teu corpo será bom. Então ninguém tem direito, cara, e a gente tem que entender que o maior campo é o nosso próprio coração. Entendeu? E cuidado para você não sair arrancando o trigo que está dentro de você e deixar o joio. Então a gente tem que parar para poder analisar as coisas e não entrar numa de ocupar um lugar que não é nosso. Aqui está dizendo para o homem tirar algum joio, algum trigo? Não. Tiver até vontade, mas disse que não. Não, é joio, eu estou vendo que é. Cuidado. Cuidado para você não tirar o errado. Deixa espigar. Deixa dar fruto. Aí a gente tira e separa o joio, o ceifeiro. Nós não somos ceifeiros, gente. Nós somos trigo. Trigo tem condição de ceifar? Trigo não tem condição de ceifar nada. Trigo é ceifado. Entendeu? Então a gente tem que saber quem é a gente. Você sabe, olha só, numa linguagem mais brasileira, sabe o que ele está querendo dizer? Se enxerga, meu irmão. Tu não tem condição de ceifar ninguém, tu é trigo. Ele está dizendo, se enxerga, você põe no teu lugar. É isso que ele está falando. Só que o sujeito quer ser ceifeiro, não quer ser mais trigo, entendeu? Ele está falando, se enxerga, cara, vê quem tu é. Ou tu não está entendendo quem é você, não? Preste atenção. Esse horário já se foi. Tem que reconhecer quem ele é. Em todos os sentidos, em todos os aspectos, reconhecer quem você é. Para e pensa, se aqui está mandando eu reconhecer quem eu sou, quem sou eu? Pecador. É a primeira coisa que você tem que reconhecer na tua vida. Quem sou eu? Pecador, sim. Quem sou eu? Ser humano. O que o ser humano fez? Se rebelou contra Deus. O que o ser humano faz? Mente, peca, engana. O que o ser humano mais faz? Ele pensa que é o bom. O que o ser humano mais faz? Desobedece a Deus. Vai se enxergando que você vai se encontrar. Aí, se você se enxergar, você vai entender, cara, tá ruim do meu lado. Estou precisando de resolver isso. Quem resolve isso? A palavra. Quem ela diz que resolve isso? Oi? Não. Ela aponta um que resolve. É isso mesmo. Ela tem que saber quem é quem na parada. Você já se encontrou. Deus não vai resolver isso para ninguém. Jesus. A palavra indica Jesus, mostra Jesus. Está ruim do teu lado? Está todo ruim? Procura Jesus, que o sangue dele purifica qualquer tipo de pecado. Vai lá atrás dele. Procura ele, que ele vai te lavar, vai te purificar. Vai resolver esse problema. Agora, se você não entender quem você é, você vai entender que você não precisa de perdão do pecado, que você é santo, que você só acerta, que você é o bom, que você não erra, que você não fala uma bobagem, que você é melhor do que qualquer um. Então você não precisa de Jesus, você é o bom. Ou seja, você não se enxergou. Quando se enxerga, você vai procurar Jesus rapidinho. Você vai ver que está ruim do teu lado. Vou atrás logo dele, para ver se pelo menos melhora um pouquinho. Para ele me ajudar, porque o negócio está ruim. Então, gente, eu vou parar aqui, depois a gente vai para o fermento da mulher e termina esse capítulo na próxima aula, amém, irmão?